Olá, boa tarde. Estamos iniciando nosso primeiro contato pelo Instagram. Só rapidamente, primeiro, para dizer que a vida em casa ela nunca foi tão pesada como nos tempos atuais. Esse excesso de permanência, ele acaba judiando um pouco da gente, trazendo consequências às vezes danosas. Às vezes limpa também um pouco a nossa alma, como diz G.C. Quirino, quando as lágrimas escorrem pelas rodovias da face, as marcas do nosso tempo, né? Mas também nos leva a pensar numa série de questões que havíamos feito, estamos acostumados a fazer ao longo desse processo chamado vida, no sentido de que as coisas são rápidas demais, são feitas rápidas demais e nem sempre dá tempo de pensar como estamos fazendo, nem por que estamos fazendo. A questão é que estamos fazendo. E também dizer que a sala de aula passou a ser um lugar bastante interessante, porque lá tem gente, né? Gente como a gente que sente saudade da gente que quer ver a gente. É claro que quando a gente está lá, nem sempre permanece a ideia de que aquelas pessoas que lá estão querem ver a gente. Porque a sala de aula ela é também um espaço de confronto, é um espaço de conflito. Confronto, claro, pedagógico, são posições. Quando se mexe nas questões teóricas, se mexe também naquilo que as pessoas acreditam. E até que ponto essas pessoas estão dispostas a abrir mão do ponto de vista que têm, dos seus valores, do seu lugar às vezes de conforto, mas é o seu lugar, né? E que por conta das, entre aspas, convicções que professores temos, que alunos têm, trava-se esse confronto no âmbito pedagógico, no âmbito filosófico, na questão das ideias, né? E que demora um tempo para isso tudo ser processado. Então a sala de aula, como nós não estamos nela, passou a ser um objeto de desejo da volta, né, do nosso lugar. E passando também para dizer que eu estou elaborando alguns cursos, né, cursos livres, não são mini cursos, cursos um pouco maiores, né, com várias etapas, para a gente aproveitar o tempo que temos em casa para também aperfeiçoar, aprimorar, para debater, para matar saudade, para trazer ideias, para lembrar como as coisas eram, enfim, para que a gente se conecte num outro espaço, já que o físico é impossível no momento, que o espaço virtual seja também um espaço possível da gente se reaproximar, de manter essa presença, né, distante, necessária, mas essa presença num outro formato para debater ideias, né, como a gente sempre tem feito. Repensar o mundo, né, pensar como é que vai ser a universidade no período pós-Covid. Será a mesma?
A conexão da internet não nos ajuda. Eu indagava sobre se a universidade, no período pós-Covid, ela terá esse mesmo formato, né? Se nós teremos ou não uma educação híbrida ou não, se as aulas ganharão um formato diferenciado, ora estaremos presente, ora virtualmente, não sabemos. Mas a vida ela vai seguir, pode ser num formato diferente, mas a vida segue, né? E aí precisa repensar, redesenhar que formato terá a universidade. E eu me pergunto, até quando a universidade física ela será necessária, já que boa parte das atividades estão, boa parte, outras estarão no mundo virtual. A universidade como conhecemos, a escola como conhecemos, ela continuará fisicamente? Outras questões que penso que seria importante que a gente discutisse, que debatesse, é o momento presente. Como ler filosoficamente os acontecimentos do mundo contemporâneo, desse mundo atual, né? Como a filosofia ela interpreta os fenômenos que ocorrem desse racismo estrutural, dessa ideia de que eu não consigo respirar. Mas o que é que nos sufoca nessa sociedade contemporânea? Quais são os sufocos que eu tenho? Nós temos sufocos econômicos, nós temos sufocos pedagógicos, nós temos sufocos filosóficos. Tem ideias que não nos descem, tem ideias que nos esmagam, tem espaços que nos esmagam. Então, quais são os sufocos possíveis? O Floyd foi sufocado até a morte e disse que não conseguia respirar. A universidade também pode ser um espaço sufocante e que nem todo mundo consegue ali dentro daquele modelo de universidade respirar. E sabe o que elas fazem? Elas vão embora. Aquela universidade não serve para eles, não os acolhe. Ao contrário, aquele modelo de universidade os expulsa, porque ali eles não são bem-vindos. Embora existam os discursos da tal da inclusão. Mas é uma inclusão formatada, aquela que para você ser incluído, você tem que abrir mão de quem você é para ser algo que caiba dentro daquela forma que eles dizem, alguns dizem que ela inclui. Então ela exclui para poder incluir. Que inclusão é essa? Não só o racismo estrutural, essa universidade branca que não cabe em outros tipos de pensamento, mas é preciso também trazer à tona a leitura que a filosofia faz no tempo presente, qual filosofia podemos utilizar para ler o tempo presente. Se nós utilizarmos como única referência filosófica a europeia, de matriz grega, ela pode ser tudo, menos a referência capaz de ler criticamente os acontecimentos, porque ela é parte das causas desses problemas. Então é preciso filosofias outras para ler acontecimentos dessa natureza e que nos sufocam nessa universidade, com essa educação, nesse país, com essa cultura, com essas ideias. O que te sufoca hoje? Uma filosofia racista?
uma escola racista, um mundo que sufoca. Que gritos podemos dar? Gritos metafísicos? Deus, Alá. Vamos fugir para o mundo metafísico? Ou vamos arregaçar as mangas e enfrentar os problemas da realidade criados pelos próprios homens? E como homens e mulheres, assumir o desafio que está diante de nós. Como agiremos? Fugir para o metafísico é o mais fácil. Pedir para que alguém resolva é o mais fácil. É o que muita gente faz. Pedir, pedir, pedir. E o agir? Isso é difícil, né? Pois é. Mas essa cultura do pedir, ela também é imposta. E a cultura do reagir, do assumir as rédeas da vida com as próprias mãos e transformar o mundo em que você pisa num lugar mais habitável? Por que pedir para alguém fazer se você pode? É claro que sozinho você não pode. Mas ver o mundo sozinho também é uma ideia ocidentalizada do ser humano. O individualismo, que às vezes é um individualismo possessivo. Então, essa visão ocidental, ela é parte do problema. E por isso, não consigo respirar. Por isso, a gente se sufoca nas ideias que não são nossas e que nós trazemos para a realidade, para mudar a realidade e adaptá-la a essas formas de pensamento. E não usar outras formas de pensar para mudar a realidade. Então, caminhos são inversos, caminhos outros são possíveis. Por isso, eu estou organizando aí alguns debates, algumas falas no formato de cursos para que a gente possa pensar, repensar e ocupar parte desse nosso tempo, que para muitos virou um tempo ocioso, por conta dessa restrição da circulação de corpos, né? Para que não encontre na esquina da vida o vírus mortal, né? E mesmo dentro da nossa casa, no nosso espaço, a gente pode ter um tempo para pensar outras coisas, por outros caminhos, de outras formas e seguir em frente. Uma das questões que mais dizem respeito à nossa postura no mundo, nunca foi tão presente a ideia da desobediência. E essa desobediência, ela não pode ser burra. Desobedecer para me infectar. Mas eu falo de outras desobediências. É desobedecer aquilo que nos esmaga. Desobedecer aquilo que nos fere. Desobedecer aquilo que nos sufoca. Para a gente poder respirar. Essas ideias que estão circulando por aí, elas são fruto dessa visão supremacista, branca, europeia, adulta, masculina, patriarcal. São ideias que sufocam. Precisamos, portanto, ideias outras para que a gente respire livremente, areje nossas ideias, abra a nossa mente e, abrindo a nossa mente, abrir rumos para um novo mundo, para uma nova sociedade pós-pandemia. Eu vou me organizar em breve. Semana que vem eu já tenho o primeiro desafio para discutir o papel da educação na formação de indivíduos críticos numa sociedade marcadamente fascista e racista. E espero contar com a presença, colaboração de vocês na próxima semana. E em breve
vou divulgar aqui e em outros canais os nossos próximos passos para fazer diferente do que essa pandemia nos impõe e nos sufoca. Um beijo grande para vocês e um forte abraço. Até breve. Fiquem bem. Cuidem-se. Dentro de casa.